Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, hoje eu falo sobre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Amanhã eu falo sobre a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. O propósito dessa aula é levar você a compreender o papel ativo do Espírito Santo na história da redenção. E aqui no Antigo Testamento, onde é o foco da nossa aula. Eu gosto muito de fazer esse apontamento. Ao ler a Bíblia, você vai perceber que o Espírito Santo sempre está trabalhando e está em movimento. Então vamos lá. Vamos começar apontando e ensinando sobre o Espírito Santo na criação. Então nós vamos ver o Espírito Santo na sua ação criativa e sustentadora. Gênesis capítulo 1, verso 2 e Jó capítulo 33, verso 4 vai nos deixar isso muito claro. Desde o início da Bíblia, o Espírito Santo é retratado como participante da criação. Gênesis capítulo 1, verso 2, diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que está expressando aqui? Que a sua presença ativa na formação e ordenação do mundo. O Wayne Grudem, ele vai dizer que o Espírito Santo conclui, preenche e dá vida à criação divina, sustentando todas as coisas. Sustentando todas as coisas. Deixa eu ler aqui no livro de Jó, capítulo 33, verso 4. Eu gosto muito desse versículo. Jó, capítulo 33, verso 4. Diz assim, 33, 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o Espírito Santo, ele está trabalhando, sustentando todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele não apenas inicia a criação, mas ele é aquele que sustenta a vida. Ele é o agente divino da ordem e da preservação. Então, se eu já vi agora ele na criação, deixa eu te mostrar ele na capacitação dos líderes do Velho Testamento. Líderes como José, como Moisés, como juízes. Então, Êxodo 31, verso 1 e 3, Juízes 6, 34. São vários textos, só dois aqui para te ajudar. Vamos lá. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento está fortemente ligado à capacitação especial para tarefas especiais. Então, ele vai conceder sabedoria para José, Gênesis 41, 38. Ele vai conceder habilidades artísticas a Bezalel, Êxodo 31, 3. Bezalel, ele é o primeiro homem na Bíblia onde a Bíblia usa a expressão de ser cheio do Espírito Santo. Isso é fantástico. Autoridade profética a Moisés e poder militar aos juízes, como Gideão, Sansão. Está em Juízes 3:10, capítulo 6, 34, capítulo 13, 25. E o livro de Juízes mostra muito essa atuação do Espírito Santo. O que o Wayne Grudem nos diz? Ele diz que o Espírito capacita indivíduos com dons específicos para executar a vontade de Deus, desde a liderança e sabedoria até a força e estratégia de guerra. Pastor, como que o Espírito Santo atua hoje? Só está falando do Velho Testamento. Amanhã eu falo da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, o Espírito Santo, ele não se limita a dons espirituais, no sentido moderno, no sentido da nova aliança, ok? Mas ele age poderosamente em habilidades práticas, liderança, ensino e também em artes. Falamos sobre a atuação dele nos líderes, vamos falar agora na atuação dele nos profetas, que foram inspirados pelo Espírito Santo. E aí vou citar dois aqui apenas, Ezequias e Isaías. Vamos lá. Ezequiel, né? Ezequias é o rei. Ezequiel e Isaías. Ezequiel 2:2, Isaías 61:1. Então vamos lá. O Espírito Santo, ele também atuou inspirando os profetas, dando-lhes autoridade para proclamar a palavra do Senhor. Ezequiel repetidamente afirma: o Espírito Santo o levantou e o capacitou a falar. Capítulo 2, verso 2 de Ezequiel 11:5. Isaías, ele profetizando sobre o Messias, ele declara: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Isaías 61.
E Jesus vai declarar esse texto quando ele inicia o seu ministério. Palavras depois que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que Jesus vai aplicar essas palavras depois, né? Então, os homens no Velho Testamento falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Isso é muito claro. Então, o que ele era, e que era ele, o Espírito Santo, que concedia revelações autênticas e infalíveis aos profetas. Então, o Espírito Santo é a fonte de toda revelação autêntica. É ele que garante que a mensagem dos profetas fosse, de fato, a palavra de Deus revelada que está na nossa mão hoje. Aí nós vamos ver no Velho Testamento, texto como Joel 2, 28 e 29, que Pedro vai usar na sua primeira pregação, que é a promessa futura. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo está atuando, mas temos a promessa de um derramamento ainda maior do Espírito Santo no futuro. É uma promessa futura que vai se cumprir em Atos. Então, Joel profetiza um tempo que o Espírito Santo seria derramado. Repete comigo essa palavra, derramado. Mais uma vez, vamos lá. Derramado. Gente, o que é derramar? Não é aquilo que é medido. O Espírito Santo no Novo Testamento foi derramado. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Né? Ele foi derramado sobre toda a carne. Ou seja, o Espírito Santo é para todos. Homens, mulheres, servos, jovens, velhos. Para todos. Essa promessa de Joel capítulo 2, ela aponta para uma nova era de relação com Deus, que é marcada pela plenitude do Espírito Santo. O Weingrod ele vai dizer, e mostra que com essa profecia, ela vai se cumprir em Pentecoste, onde Pedro cita Joel para explicar o fenômeno. Francis Chan, no livro dele, O Deus Esquecido, está na biografia aí, esse livro você tem que ler, O Deus Esquecido, ele destaca que o Espírito, outrora concedido apenas a indivíduos específicos, agora está disponível a todo crente em Cristo. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Então, a promessa de Joel marca a transição da antiga para a nova aliança, onde o Espírito Santo se torna o dom universal para o povo de Deus. O derramamento do Espírito Santo também marca o início da igreja. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele também trabalha na santidade, né, e também no chamado de Israel à obediência. Salmo 51, 11, o Salmo de Davi, Davi clama assim, não me retires o teu Espírito Santo, demonstrando consciência de que o Espírito estava envolvido na sua santidade e no seu relacionamento com Deus. Então, o Espírito Santo, ele não somente nos capacita, é mais além do que isso, mas ele também nos purifica, nos guia no processo de santificação. Francis Chan destaca que o Espírito é santo e deseja produzir frutos de santidade, sendo sensível à obediência ou à resistência do povo de Deus. Então, a presença do Espírito é essencial para a comunhão com Deus. A santidade, ela não é o resultado do esforço humano, mas da atuação graciosa do Espírito Santo. Então, quando olhamos para o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Espírito Santo está ali ativo, trabalhando, presente na história, conduzindo a história da redenção, usando homens, equipando homens. O que olhamos no Velho Testamento e vemos aqueles homens realizando coisas tão fantásticas, por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. Então, o Espírito Santo, a sua atuação prepara o caminho para a plenitude do Espírito da nova aliança. Então, o Velho Testamento, o Espírito Santo está preparando o caminho para a plenitude. A plenitude é o derramamento total dele ali em Atos, no início da igreja, e esse derramamento está disponível hoje para mim e para você. Alguns teólogos vão dizer, não, esse derramamento do Espírito Santo foi só para aquele momento. Não, ele foi derramado. Ele é uma realidade para todos, para todos, para todos, para todos. Deixa eu abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, eu vou aqui falar com você
do papel do Espírito Santo no Novo Testamento. Falamos do Velho Testamento, amanhã vamos falar do Novo Testamento. Deixa eu abençoar a sua vida. Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã para a gente mergulhar nessa aula que é o Espírito Santo atuando no Novo Testamento. Deus te abençoe.